Oi gente, ali é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro A Noiva Fantasma, da Yancey Cho, acho que é assim que se fala. E é uma edição muito bonita da Dark Side. Olha que bonitinho. É muito bonita essa edição. E os capítulos são todos assim. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Antes de falar deste livro, eu tenho que falar de um costume chinês que diz que todo homem que morre depois dos 12 anos solteiro deve casar, mesmo depois de morto. E a família tem que providenciar um casamento deste homem que morreu com alguma mulher que tenha morrido também, jovem, para acalmar o espírito. Se um homem morreu com 20 anos, a família tenta encontrar uma cadáver também, mais ou menos uma cadáver também para esse casamento. E se eles não encontrarem, eles enterram o corpo até encontrar uma noiva. Pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos depois da morte do noivo. Eles exumam o corpo do noivo, colocam uma roupa de casamento, colocam também um vestido na noiva apropriado para o casamento, fazem a cerimônia, enterram os dois juntos com alguns utensílios de cozinha, materiais que eles usam no dia a dia. E aí seria mais ou menos isso que estamos falando aqui nesse livro, A Noiva Fantasma. Só que o que acontece nesse livro é que o noivo está morto, mas a noiva não. Nesse livro a história é um pouquinho diferente de como ela acontece na realidade. E aqui a gente vai conhecer a Lilan, que teve uma infância muito próspera, porém a varíola atacou a família dela, a mãe dela morreu e sobrou o pai dela. O pai dela tem uma cicatriz no rosto, então depois disso ele ficou bem recluso. Ele perdeu muitos contatos e acabou perdendo muito dinheiro. Então eles são uma família tradicional, mas que agora estão ficando sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro, ela continua com a Ma, que é como se fosse uma babá, meio dama de companhia. Tem o cozinheiro e a empregada da casa. Um dia o pai dela propõe para ela um casamento fantasma. Uma família que eles tinham contato perdeu o filho, que tinha mais ou menos a idade da Lilan, e aí eles queriam que ela se casasse com o filho morto. E é claro que isso ia gerar o pagamento das dívidas do pai. Lembrando que a gente está falando aqui no ano de 1893. E aí a gente vai ter, assim, muita aventura, uma história de amor um pouquinho diferente. E a gente também vai conhecer o costume chinês. Por exemplo, quando uma pessoa morre, se eu quiser enviar uma mansão, um carro, um cavalo, qualquer coisa que eu quiser enviar para a pessoa, eu posso enviar. Eu preciso só queimar isso. Então o dinheiro, eu posso comprar dinheiro funerário com dinheiro real e aí queimar esse dinheiro funerário que ele vai chegar no além para a pessoa. Esse pretendente da Lilan, que está morto, ele vem de uma família muito rica. Então eles enviaram muitas coisas para ele. E também os homens aqui podem ter mais de uma esposa. O livro é dividido em 4 partes, ele é super rapidinho de ler. E aí tem uma parte que eu achei até um pouco engraçada, porque tem aquele episódio do Porta dos Fundos, que o cara morre e acaba encontrando um deus do aborígene africano. E aí o cara fala, como você não fez as minhas rezas, as oferendas, então você vai pro inferno. Aí é legal que tem uma parte aqui nesse livro que um fantasma chinês encontra um fantasma holandês. E aí um fala pro outro, você, mesmo assim, me vendo aqui, vendo todos os outros espíritos, você não acredita que isso esteja acontecendo? Que vai fazer parte dessa religião chinesa retratada no livro. Que as pessoas morrem e aí elas precisam receber coisas queimadas no mundo dos vivos para sobreviver no mundo dos mortos. E aí um fantasma fala com o outro e o holandês não acredita nessa possibilidade e continua lá vagando no mundo dos vivos. Isso eu achei engraçado. No final as coisas começam a se desenrolar meio rápido demais. E aí a gente vê o desfecho de várias intrigas familiares. A Lilan no começo do livro ela tem 17 anos. E aí ela pareceu mais madura pela idade, até porque ela vivia somente dentro de casa, o pai dela estava tão desanimado que ele nem participava de nenhum evento social, não levava ela para conhecer outras famílias. E aí ela acabou tendo esse primeiro contato social com a família do noivo morto. E aí no final vai dando uma raiva dela, porque ela começa a fazer tudo errado. Então eu fiquei com raiva dela no final. E assim, é um livro que eu achei mais interessante pelos costumes, porque são costumes que a gente acha meio esquisito, mas realmente alguns ainda permanecem na China. Eu não costumo reparar na ortografia dos livros, mas aí tiveram 3 coisinhas que me chamaram a atenção.
Na página 137 tá escrito: abrigava várias embarcações. Eu acredito que sejam várias embarcações. Na página 138, aqui ó, ele era baixo e tinha olhos estreitos e maliciosos. E na página 154 tá escrito como profecia. Eu não sou muito chata com essas coisas porque a gente acaba, às vezes, até passando por esses errinhos, já que nosso cérebro reconhece metade da palavra e a gente já consegue saber a palavra que é. Mas, sei lá, por que eu fiz isso. E aqui, ó, no final do livro, tem instrução para fazer um origami. E ele fala para você cortar uma dessas páginas aqui, fazer um origami e dar para uma pessoa que você gosta. Faça o seu origami. Arranque a página ao lado sem medo. Dê para as pessoas que você ama, aquelas que lhe inspiram todos os dias. A vida é feita de gestos e lembranças. Os sinais que nos guiam são um simples sopro de delicadeza na velocidade cruel do nosso tempo. É muito bonitinho, né? Eu até ia arrancar para fazer esse vídeo, mas eu fiquei com uma dó. Aqui também tem, ó, instruções e atrás está escrito: nos primeiros poucos anos depois de minha morte, eu passava o tempo inteiro espiando o mundo dos vivos. O casamento aconteceu em maio de 2015.